Oi, gente, tudo bem? Insegurança ou humildade? Quando estava fazendo esta reflexão, quando eu estava buscando esta palavra, eu estava pensando muito sobre isso, porque já falei, aliás, muito no meu canal sobre insegurança. Já tem a minha amiga, irmã em Cristo, Franciane, que falou sobre insegurança. Enfim, eu já fiz algumas reflexões e alguns comentários aqui no meu canal sobre insegurança. Só que hoje eu trouxe insegurança, o tema é insegurança ou humildade. Insegurança e humildade são duas palavras e duas situações que são substituto enganoso, que às vezes um imita o outro. Então, daí vai o cuidado sobre a questão de insegurança ou humildade. São duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Às vezes, há uma confusão em relação à insegurança e humildade. O texto bíblico, apesar de ser um texto maior, eu vou ler só 2 versículos. Eu separei Filipenses capítulo 2, versículo de 3 a 11, mas eu só vou ler 2. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí, o texto a seguir fala sobre a atitude de Jesus Cristo, que se esvaziou sendo Deus. Ele desceu lá da glória, veio aqui na terra, se humilhou e até a morte de cruz. E a palavra pede que o único que nós devemos, no caso, imitar é Jesus Cristo, tá? Quero pontuar antes que Jesus não era inseguro. Jesus era determinado e no seu coração já estava proposto aquilo que ele iria fazer. Então, ele veio com determinação. Jesus não tinha insegurança. Em nenhum momento, Jesus mostrou insegurança. Ao contrário, Jesus foi humilde todo o tempo, tá? Aí, continuando aqui o que eu escrevi, a insegurança sussurra algumas palavras de medo, como, por exemplo, você não é suficiente. A mensagem de nós para nós mesmos é de nossa falta de capacidade. A insegurança, ela passa essa mensagem de insuficiência para a gente, de falta de capacidade. E essa mensagem passada pela nossa própria mente para a gente mesmo, de insegurança, que é uma parte da insegurança, não tem nada a ver com a questão de humildade. Isso aí é gerado por nós, é o medo. Essa insegurança é um medo que já está estacionado e precisa de ser trabalhado. Ela nos mantém agarrados a uma preocupação obsessiva com o que os outros pensam, focados em nossas falhas e limitados pelo medo de não atingir a expectativa. A insegurança, ela deixa a gente muito preocupado com o que alguém vai falar, esperando sempre que alguém nos aplauda, sempre a aprovação de alguém. A insegurança, já antes, ela nos arremete a esta situação.
Antes mesmo de você falar, de tomar uma atitude, você até deixa de tomar atitude justamente por conta da insegurança, porque a sua capacidade está limitada no que os outros pensam. Você não se determina, você não toma uma atitude, tá? E isso passa a ser até um fator que precisa até de um tratamento. Ela nos traz um peso, quer dizer, insegurança, ela nos traz um peso que nos puxa para dentro, nos isola e rouba a nossa paz. A insegurança tem vários fatores nocivos, tem vários fatores que atingem a nossa vida, que atingem a nossa saúde, que nos faz recuar. Às vezes você toma uma atitude de recuar, não é por causa da sua insegurança. Às vezes você é uma pessoa determinada, você não é uma pessoa insegura e às vezes você recua porque é bom você recuar para depois você prosseguir. Não estou falando deste caso, eu falo do caso da pessoa que já tem como patologia na sua vida a insegurança. Então ela trava a pessoa, puxa a pessoa para dentro dela mesma, puxa a pessoa para dentro de um ambiente, isola a pessoa, rouba a nossa paz. Se a gente não tomarmos cuidado com a insegurança, a nossa própria mente, ela vai buzinar, ela vai sussurrar situações que não existem em nossa cabeça. E acaba essas coisas acontecendo de verdade. Às vezes aquilo que a nossa mente formula acaba acontecendo, acaba sendo de verdade, porque foi isso que nossa mente determinou. Já a humildade, por outro lado, é uma postura completamente diferente. Ela nos rebaixa por medo, mas abaixa-se voluntariamente por força e fé. Ser humilde é ter uma confiança tranquila que permite que nos entreguemos em amor. É conhecer nossas forças e capacidades e tê-los sob controle. Em Filipenses, Paulo nos dá a imagem perfeita dessa humildade em Jesus. Ele nos chama a rejeitar a ambição egoísta e a vaidade, escolhendo, em vez disso, considerar os outros superiores a nós mesmos. E então ele aponta para Jesus como nosso exemplo. Jesus, sendo Deus, tinha toda a autoridade e poder, mas ele escolheu se esvaziar e tornou-se servo e humilhou-se até a morte de cruz. Isso, além de ser segurança, é humildade também, tá? Ele sendo autoridade, tá? Primeiro, se você é uma pessoa insegura, você não toma certas posições, tá? O seu interesse, você é travado de ajudar, de ver os interesses dos outros. Você não está preocupado muito com os outros. A insegurança faz você se fechar. E esse se fechar, você não está podendo ajudar ou cooperar com alguém. E a humildade que Jesus teve, junto com a segurança, fez tudo isso, fez ele se humilhar, tá? E dentro da humildade, sem reclamação, sem nada, como Deus, como autoridade, tá? Como autoridade, vocês já imaginaram? Como autoridade, ele se humilha e morre na cruz e ressuscita dos mortos para nos salvar. Enquanto a insegurança nos mantém presos ao medo e às aparências, a humildade nos liberta. Ela nos desloca de uma visão centrada em nós mesmos para uma visão centrada em Deus e nos outros. Em vez de olhar
para nossas falhas ou reputação, olhamos para o Deus que nos ama incondicionalmente e para as pessoas que Ele nos chama a servir. A humildade, ela é totalmente diferente. Teve um tempo aí atrás que eu falei sobre a humildade. Humildade não é você botar uma roupinha rasgada, não é andar direitinho, não é andar tradicionalmente como o mundo está pedindo para você andar. Não é isso. Humildade é você não pensar em você mesmo, é pensar também no que é dos outros, tá? E a insegurança, ela de contrapartida, ela faz o contrário, ela é egoísta. A insegurança, ela te coloca para dentro de você, você começa a pensar só em você, porque esse sistema patológico, esse problema que você tem, não te permite você sair de dentro de você mesmo. E aí, este tipo de revelação que você precisa de fazer, de se apresentar a outros, para abençoar a vida de outros, não te é permitido fazer isso. A humildade faz com que você saia de dentro para fora. Faz com que você mostre de verdade que você é uma pessoa abençoadora. Você reluz, você consegue mostrar para os outros que você é um diferencial. A humildade não carrega fatores patológicos, não carrega fatores sentimentais, sabe? Ela não se ocupa com esses fatores. A humildade, ela se ocupa em pensar nos outros. Aquilo que ela pensa de bom para ela, a mulher, o homem, a criança, o rapaz, o ancião, seja quem for, pensa no melhor para o outro. De contrapartida, a insegurança, como eu falei, a insegurança torna você uma pessoa, torna a gente uma pessoa egoísta. A gente não pensa no que é dos outros. E Jesus deu esta lição aqui, sendo Ele autoridade, sendo Ele Deus, tendo Ele todo o poder no céu e na terra, Ele se rebaixou para ajudar e abençoar. Existe algo de Jesus muito maravilhoso, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Por que precisaria Jesus lavar os pés dos seus discípulos se Ele é Deus, se Ele era Deus? Mas Jesus ali está mostrando que o servir, sabe, Ele mostrava a verdadeira identificação do coração dele. Era um coração humilde, era uma pessoa simples, tá? Então Ele lavou os pés e disse: aquele que não fizer isso daqui não é apto para o reino dos céus. Aquele que não servir, porque esse lavar pé significava servir aos outros, tá? Então, aqui o apóstolo Paulo fala na sua carta que nós devemos servir uns aos outros. Não é isso que a palavra diz aqui? Vamos voltar lá. Olha só: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Mas considere os outros superiores a vocês mesmos. Devemos considerar os outros superiores a nós. Humildade é isso. Humildade não tem a ver com insegurança. Se você é uma pessoa insegura, trata a tua insegurança, porque insegurança não tem parceria com humildade. Humildade é totalmente diferente. Humildade é daqui para fora. Insegurança é daqui para dentro. Insegurança te trava. Humildade te libera. É isso que o Senhor quer nos ajudar nessa ocasião. Que você seja uma pessoa humilde como Jesus, segura como Jesus. Retire da sua vida toda insegurança e deixa o Senhor
trabalhar em seu coração, porque o único que pode te dar segurança e o único que nós podemos nos espelhar como alguém humilde e seguro é o nosso próprio Cristo. Que Deus nos abençoe.